Juliana Rosa, todas as tardes com a gente aqui no Meio do Dia, Ju. 31 dias de governo, né? Primeiro mês de governo Lula. E hoje o secretário do Ministério da Fazenda falou, mostrou alguns destaques desse primeiro mês de governo e também, claro, quero que você traga para a gente as expectativas, né? O que o mercado pode esperar, o que a gente pode esperar a partir desse segundo mês de governo, levando em consideração os destaques apresentados pelo secretário. Ju, boa tarde. Tudo bem, Fábio? Boa tarde para a Débora, para o nosso ouvinte. Eu estava agora num evento organizado por um banco e muita gente ali, muitos empresários, para poder ouvir o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o Guilherme Mello, e a gente começar a entender um pouco mais qual é a agenda do governo Lula. E principalmente no que diz respeito à questão de gastos, né? Como é que eles vão fazer com que caiba dentro do orçamento público as demandas sociais, e o que eles vão cortar para compensar. Tem a discussão de como é que eles vão conseguir reduzir a inflação no Brasil, que agora, como a gente tem conversado, você tem já uma perspectiva novamente de pressão agora em cima das expectativas de inflação. Então, é importante a gente entender, né, quais são os planos para poder fazer com que a agenda seja bem sucedida. O que eu acho que ainda não está muito claro é o seguinte: a gente ontem recebeu um número do governo anterior mostrando que, pela primeira vez, o governo conseguiu superávit nas contas públicas, ou seja, conseguiu ter gastos abaixo da receita, e com isso a dívida do Brasil diminuiu. E como é que, claro que o governo anterior conseguiu melhorar a questão do orçamento, né, das receitas e despesas, por uma série de questões que foram pontuais, né? Não é algo estrutural. Eles seguraram aumento do salário mínimo, seguraram aumento do funcionalismo público, enfim, você tem o adiamento dos precatórios, lembra que a gente falou muito e tal, e contou com a sorte ali de ter uma situação de economia que cresceu 3% por conta de, claro, teve o mérito ali de estímulos, mas também uma série de medidas que eles fizeram, como o aumento do Auxílio Brasil, né? E, enfim, tudo mais ali acabou gerando uma melhora pontual das contas públicas, e agora você tem o desafio do novo governo de manter isso, né? De como é que você faz para poder manter as despesas, como eles estão dizendo, né? No momento em que as receitas vão cair, a economia vai crescer menos, a inflação tende a ser menor, né, do que a do ano passado, então com isso você começa a ter uma receita menor, enfim. Esses detalhes são importantes, né, porque é disso que vai sair a melhora das condições econômicas para o crescimento, né? Um país que tem ali uma clareza de equilíbrio das contas, de como é que vai fazer para poder ter uma responsabilidade fiscal, você tem uma inflação mais baixa, você tem um dólar mais baixo. E o que o secretário Guilherme Mello estava explicando é que eles querem fazer com que haja mudanças ali dentro das regras fiscais que existem hoje, mas que preservem essa credibilidade das contas, que eles vão aos poucos mostrar que tem uma sustentabilidade da dívida, que eles estão querendo mudar na atual regra para que ela seja mais flexível, mas até agora não está muito claro como que eles vão conseguir fazer isso, né? Como é que você vai fechar essa conta, né? Se as receitas e as despesas elas vão dar ali dentro de um número positivo, ou pelo menos fique no 0 a 0. Enfim, ainda não ficou claro. Eu conversei, eu fui ouvir o secretário, fui ouvir ali os economistas, os empresários estavam ali ouvindo. E aí se começa a ter uma série de declarações que são positivas, né? Essa preocupação do Ministério da Fazenda de ter responsabilidade com os gastos públicos, de prometer, por exemplo, reforma tributária, cobrar mais impostos de quem é mais rico e menos impostos de quem é mais pobre, né? A questão da reforma tributária. Mas também a gente não tem uma clareza de como que isso vai se dar na prática. Então, no fundo,
o Fábio, Débora, é bastante economês, assim, mas que no final das contas acaba ainda gerando uma falta de clareza de quanto é que, por exemplo, as empresas vão pagar de impostos, né? Quanto vai ser a inflação na prática. E aí, o que acontece na prática? O que eu sinto muito ali conversando com os empresários, né, para a gente sentir um pouco o termômetro da economia nesse momento, é que está todo mundo se segurando. E aí isso faz com que tenha menos geração de emprego, né, menos investimento. Está todo mundo assim, olha, o discurso é positivo, mas a gente ainda não sabe o que na prática vai acontecer. Né? Eu vou pagar mais imposto, né? Quanto é que vai ser realmente a inflação, os juros? Então, como é que você faz investimento e gera emprego se você não tem ainda uma clareza de como que isso vai se dar no seu balanço, né? no seu retorno? E aí o que eu sinto é que tem uma necessidade desse governo ter uma transparência ali maior de detalhes. Né? Como a gente conversa muito aqui, o diabo mora nos detalhes, né? O discurso parece muito positivo, responsável, mas a gente precisa entender na prática como que isso vai bater no nosso bolso, né? Tá bom, quanto que isso vai representar em termos de pagamento de impostos? Quanto que essa política vai gerar de inflação, de juros, né? Então, acho que eu saí de lá com esse sentimento e conversando, né, com os empresários, os economistas também, ficou todo mundo ainda com essa sensação de que falta ainda mais aprofundamento, né, dessa agenda econômica, até para gerar segurança e investimentos e geração de emprego. É o que a gente precisa nesse momento, né, uma confiança maior na economia, para que a nossa economia, de fato, possa deslanchar, crescer, né, ter um ano melhor agora em 2023. Pois é, a coisa não anda, né, Ju? Eu ia falar justamente isso que você citou. Tenho a percepção de que fica tudo, não há nada de concreto, né? Não há algo concreto e fica tudo ainda no campo das ideias, né? A gente falava muito sobre a campanha do atual governo, né? A campanha durante as eleições foi uma campanha rasa, marcada por troca de acusações, em que pouco se falava de propostas e ações concretas, né? Depois um certo receio para saber o impacto das eleições na economia, e agora, como o Fábio falou, 31 anos, não, 31 dias já janeiro de tá janeiro. cumprido, eu te falei. 31 dias de janeiro, o primeiro mês já foi, e até agora a gente continua aguardando algo mais concreto, né, Ju? Pois é, até perguntaram, tem tanta coisa para ser respondida, né, a questão da gasolina que a gente conversou, né, vão voltar a cobrar impostos, né, porque a gasolina sobe, mas também pode até não subir, mesmo com cobrança de impostos, se eles deixarem claro que essa nova regra de controle das contas públicas, ela é factível. Porque aí, quando você tem uma confiança maior nas contas do país, a nossa moeda se valoriza. Então, o dólar caindo, por exemplo, pode compensar um aumento de impostos e, no final das contas, o preço não mudar, o preço final, né? Então, você vê que está tudo muito interligado, né? E não tem uma resposta. A gente perguntou lá para o secretário se pode ter aumento de novo, já está certo, né, que vai voltar a cobrar imposto da gasolina, e eles falam que isso está sendo reavaliado. Enfim, que ele acha que não faz sentido, né, não cobrar imposto de combustíveis fósseis, que o diesel até faz sentido porque tem efeito maior nos preços dos caminhões, né, de alimentos, de produtos industriais, mas que a gasolina acaba pegando um público que tem rendas mais altas. Mas também não bateu o martelo, né, dizendo que vai voltar a cobrar. Então a gente está com uma série de dúvidas, né, todo mundo, e aí a resposta é sempre, estamos avaliando, estamos discutindo, né, esse arcabouço fiscal vai ser como? Estamos discutindo, né, é importante a sustentabilidade da dívida e tal. A gente sabe que é importante ter uma trajetória de dívida que caia, né, que tem um horizonte de queda da dívida e que isso gera credibilidade, ou seja, baixa o dólar, né, ajuda na queda da inflação. Então, o discurso é positivo. Mas qual é, então, o modelo? Estamos discutindo, né? Então, claro, o governo fala muito que está todo mundo muito ansioso, que o governo acabou de assumir, né, estamos em janeiro ainda, mas o quanto antes eles puderem esclarecer essa agenda, que ainda é uma agenda que não está esclarecida, na prática você gera uma dificuldade de crescimento, né? Porque aí você pergunta ali para os empresários, fala, não, vou segurar meu investimento, ainda não estou entendendo, né?
que vai acontecer, não vou gerar emprego agora, vou segurar. Então, no fundo, a economia fica parada, né? E o pior até, né, que você começa a gerar um monte de especulação e aí, no fundo, você acaba gerando também um sentimento de proteção. Então, todo mundo segura, aí acaba, vou aumentar um pouco o meu preço aqui, porque vai que a inflação suba mais, né, do que está sendo previsto. Aquela coisa de expectativa, né, ela bate imediatamente na economia, né? A expectativa é muito importante para gerar efeitos práticos na economia. Então, quanto mais incerteza, o que a gente tem de efeito prático hoje é ruim para a economia. Então, é importante que eles possam deixar mais claro qual é a prioridade, a agenda e como é que vai se dar nos detalhes essa agenda econômica. A gente está precisando saber disso. É isso aí. Muito bem, Ju. A gente volta a conversar amanhã aqui no Band News, no meio do dia. Obrigada. Um beijo para você. Até lá. Um beijão para vocês. Beijo.